Olá, o Brasil atravessa mais um 31 de março, aniversário do golpe militar de 64, tendo que lidar com entulhos do período ditatorial e uma crise envolvendo o comando das Forças Armadas. Nos 57 anos do golpe militar, parlamentares encaminharam um novo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, denunciado desta vez por promover interferência política nas Forças Armadas, o que resultou na demissão dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Na entrevista central, o historiador e militante durante a ditadura, Manuel Domingos Neto, analisa o papel dos militares na conjuntura de 64 e no cenário atual. Continue aqui com a gente, eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. No último 17 de março, o TRF-5 decidiu que o Exército poderá comemorar o dia do golpe militar de 64. Parlamentares e movimentos populares reagiram, afirmando que o Estado brasileiro não pode cultivar a memória da repressão. A ex-presa política Amelinha Teles nos traz uma importante reflexão sobre a luta pelo direito à verdade e à memória de quem foi vítima do regime militar. Embarque imediato. Nesse dia nós vamos nos encontrar em lives, em manifestações, para mostrar o nosso repúdio. Não queremos ditadura. A ditadura só trouxe sofrimento para o povo brasileiro, só sequestrou os direitos à vida do povo brasileiro. E principalmente no momento desse que nós vivemos com um governo que defende a tortura, que não se incomoda que sejam mortos centenas de milhares de brasileiros pela Covid-19, ele jamais toma qualquer medida no sentido de que impedir, de evitar essas mortes, e nós temos 320 mil brasileiros e brasileiras mortas por essa pandemia. É muita coisa, é gente como nós que está morrendo, é gente que tem uma vida, que trabalha, que vive com a gente, né? Gente que a gente conhece. Então, vamos repudiar, sim, o golpe militar de 64, o golpe parlamentar de 2016 e os golpes que estão querendo fazer por aí. Vamos lutar para que isso não aconteça. Vamos buscar recuperar a democracia nesse país. E desde a redemocratização, este é o governo com o maior número de militares ocupando cargos de ministros e dirigentes de estatais. Este prestígio se revela também nas prioridades orçamentárias. Na proposta enviada ao Congresso, os militares serão os únicos a receber reajuste dentro do serviço público. Nayata Wani nos traz uma radiografia do Orçamento Federal em 2021. Nacional. O Congresso Nacional, após um atraso de 3 meses, aprovou o orçamento de 2021. Porém, a oposição questiona vários pontos do relatório que não favorecem as demandas mais urgentes dos brasileiros e beneficiam somente setores de interesse do governo, como a ala militar. Enquanto o Brasil ultrapassa as 300 mil mortes pela Covid-19, os recursos destinados para a área da saúde são de aproximadamente 125 bilhões de reais, investimento inferior ao ano anterior, que teve 160 bilhões. Já a educação deve receber cerca de 100 bilhões de reais, totalizando uma perda de 25% do investimento nos 2 anos do governo de Jair Bolsonaro. O deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Jorge Sola, aponta outros setores que foram afetados pelo baixo orçamento. Tiraram recursos da Previdência Social, da assistência social, para aumentar emendas parlamentares do relator e dos seus aliados.
é a base do Centrão, garantindo os interesses econômicos que sempre deram prioridade na sua atuação parlamentar. Outro valor que os congressistas de oposição consideram baixos são os recursos destinados ao combate da violência contra a mulher, somando apenas 26 milhões de reais, valor 19% menor em relação ao ano de 2020. Enquanto isso, 22% de todo o orçamento está no Ministério da Defesa, com um aumento no salário de militares. A cientista política Joyce Miranda comenta que o texto aprovado revela o projeto de governo de Bolsonaro. E os maiores beneficiados foram realmente os militares. O Ministério da Defesa chegou a ter um orçamento quase 5 vezes maior ao que foi destinado para o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Nós podemos dizer que representa um retrocesso em relação ao que nós estávamos conseguindo desde 88, né? Um retrocesso, na realidade, marcado aí pelo governo Bolsonaro. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que realiza estudos que revelam problemas sociais entre a população e que é um importante instrumento de registro neste cenário pandêmico, perdeu 90% do seu orçamento, saindo de 2 bilhões para apenas 71 milhões de reais. Nesse momento, a saúde não aparece como algo prioritário nem para o governo Bolsonaro e nem para o Congresso, né? Algo que vimos aí com a aprovação do orçamento de 2021. As áreas principais para o desenvolvimento do país, que são educação, saúde, foram áreas prejudicadas com a aprovação do orçamento de 2021. O presidente Bolsonaro ganhou projeção nacional ao defender torturadores do regime militar quando ainda era deputado federal. As conexões com as Forças Armadas sofreram uma rachadura esta semana com a saída dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, além da demissão do ministro da Defesa. Na entrevista central de hoje, o nosso convidado, o historiador Manuel Domingos Neto, militante preso e torturado pela ditadura, analisa o papel dos militares na conjuntura do golpe em 64 e o poder que eles exercem atualmente. A entrevista é de Jonatas Campos. Entrevista Central. 31 de março, data que marca o golpe militar de 1964 no Brasil. Eu peço ao senhor para traçar um paralelo entre a atuação de forças militares de outros países no Cone Sul, aqui na América Latina, e as forças militares brasileiras agora no século XX. A natureza das corporações militares varia muito conforme o Estado e a sociedade. No caso da América Latina, nós temos um traço que é generalizado, são corporações modernas sobrevivendo ou instauradas em países arcaicos. Todas elas são dependentes de armas e equipamentos produzidos pelas grandes potências. E, portanto, a autonomia que diz respeito à guerra, à operação militar, propriamente dita, é bastante limitado. São forças armadas que, devido à sua dependência externa, têm uma necessidade maior do que a necessidade encontrada em qualquer exército de se justificar. Daí essa tendência de monopolizar o sentimento patriótico, se apresentarem como puras e menosprezo ao sentimento patriótico da sociedade. Eu lhe peço também uma análise sobre as implicações desse golpe de 64 até hoje nas instituições brasileiras. Eu acho que a ditadura militar fez muito mal ao país. Não deixo de lembrar que houve modernização direcionada pelas Forças Armadas, dirigidas, conduzidas pelas Forças Armadas, mas aí eu acho que também nós não tivemos ocasião para verificar uma modernização patrocinada ou conduzida pelo poder político civil. Sorte que
ao tempo em que eu registro coisas positivas em relação ao país, e a mais notória dela seria, por exemplo, o desenvolvimento científico e tecnológico e o desenvolvimento da indústria de petróleo, da infraestrutura. Eu fico imaginando se nós não poderíamos ter feito muito melhor sobre um governo civil que não fosse perturbado constantemente pela vontade de mando das corporações militares. A ditadura militar, para mim, é tragédia. E nós sentimos ainda hoje a arrogância dos militares ao comemorar isso como um grande feito. O senhor foi perseguido político da ditadura militar. Como se vê as atuais ameaças à democracia recorrentes no governo Bolsonaro? Eu vejo que a sociedade está em perigo constante quando o funcionário público pago para nos defender do inimigo estrangeiro se dedica a querer tomar conta do Estado. É uma inversão total do seu papel, é uma traição à pátria. Os militares traem a pátria ao se meterem, ao querer dominar o Estado e governar, enfim. Eles deixam de cumprir o papel deles. O papel deles é nos defender de possibilidade de agressão externa. Se não fazem isso, eles estão traindo a pátria. Estamos gastando dinheiro à toa. A sociedade gasta dinheiro à toa com corporação militar que não se dedica à sua missão precípua. Eu peço uma análise sua sobre a mudança do comando do Exército e esse cenário de crise aguda na República e também as implicações para as Forças Armadas, essa mudança agora dos últimos dias. Quando o militar se mete na política, a unidade que ele apresentava, a unidade de pensamento, a unidade doutrinária, que ele apresentava no começo da interferência, não se mantém, porque a política é o campo do contraditório, é o campo da disputa. Então, vai ocorrendo cisões, fraturas, dissensões no próprio aparelho militar. É o que nós vamos presenciar doravante. O que nos espera é isso, é tumulto. Nós temos a vida brasileira tumultuada por conta dessa ingerência. Esse problema da substituição dos comandos ainda não está absolutamente claro para mim, mas eu tenho a sensação de que isso foi operado a partir de uma pressão do general Pujol. No final de semana, ele falou pela boca de outro general, no caso, o chefe do departamento pessoal, e confrontou o governo, apresentando uma noção completamente contraditória de combate à pandemia. Ele mostrou o seguinte: o Exército sabe controlar, sabe agir na pandemia. Enfim, ele estava contraditando o presidente da República. De certa forma, eu vejo o seguinte: ele estava cavando a sua demissão. E a cultura é um espaço importante de memória sobre as atrocidades do regime militar. A recomendação de hoje é a série Crônicas do Araguaia, uma sugestão da atriz e idealizadora do projeto Gracinha Donato, direto do Pará. Parada Cultural. Hoje estou aqui para indicar a série Crônicas do Araguaia, Mulheres do Fogo, das Águas e das Matas. É uma série baseada no livro Crônicas do Araguaia, de Janailson Macedo, em que a gente montou 4 episódios de 4 vídeo performances, contando um pouco da trajetória das mulheres guerrilheiras do Araguaia, que participaram desse conflito armado que ocorreu entre 1972 a 1974, aqui na região do Bico do Papagaio, entre os estados do Pará, Maranhão e Tocantins. Então, esse projeto ele teve o apoio cultural da Lei Aldir Blanc, do edital Cultura em Movimento, aqui de Marabá, no Pará. E a produção é feita com artistas locais, né, aqui da nossa cidade, da nossa região, que acredita na arte como forma de luta e de combate. Sugestão anotada. Eu fico por aqui. Você também pode ouvir o nosso programa nas principais plataformas de podcasts, como Spotify, Deezer ou Google Podcasts. Obrigado pela audiência e até mais.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.